Current progress. Ok. Vamos lá, gente. Boa tarde. Hoje nós vamos estudar os porquês, certo? Nós temos quatro tipos de porquês. Depois nós vamos estudar a do verbo haver e a artigo, certo? E depois vamos fazer uma interpretação de texto, ok? Prof, hoje na aula de interpretação de texto, nós teve uma questão sobre porquês. Muito bem. Nós temos que saber os quatro, hein? Vamos com lá. acento separado e tal. Tá. Primeiro porquê. Ó, Posso falar? separado. Primeiro porquê, olha só. Posso continuar, galera? Prof, você Primeiro não tá porquê, compartilhando. olha... Ah, perdão, vida minha. Espera lá, vamos já compartilhar isso aqui. Fala sério? Espera aí. Professora, eu me lembro dos 4 tipos de porquê. Vamos lá, eu vou passar bem rapidinho, é como uma revisão, tá? Não vou ficar demorando nisso, não, tá bom? É só uma revisão rápida, ok? Ok. Bora lá. Então, agora sim, né? Tá. Estou compartilhando a tela? Sim, prof, está. Maravilha. Então, olha só. Primeiro porquê, certo? Separado e sem acento. Corresponde a por que motivo. E, nesse caso, será advérbio interrogativo, ó, né? Interrogativo, claro, porque está fazendo uma pergunta. Então, por que separado e sem acento, né? Nós usamos nas perguntas, né? Olha só, por que não estudou exemplo? Não é para copiar, tá? É uma revisão só. Exemplo. Por que não estudou bastante hoje? Então, este porquê aqui, ó, tá vendo? O primeiro aqui, ó, tá na frente, é uma pergunta. Então, é separado sem acento. Por quê? Porque ele é um advérbio interrogativo de causa, né? Por que motivo não estudou bastante hoje? O porquê separado sem acento corresponde também a pelo qual, ó, pelo qual e pela qual. E aí vai ser pronome relativo. A avenida pela qual, ó, porque passas, pela qual passas. A avenida pela qual passas, se eu posso substituir, né? Por pelo qual ou pela qual, vai ser porque separado e sem acento. Neste caso, né? É pronome relativo, ok? Porque é pelo qual. Então, a avenida porque passas é chamada Brasil. Então, o porquê separado e sem acento, eu tenho duas formas para utilizá-lo, ok? No começo de frases, quando for uma pergunta, né? Vai ser um advérbio interrogativo, vai ser uma pergunta, uma interrogação. E quando eu for no meio da frase e eu puder substituir por pelo qual. A avenida pela qual passas é chamada Brasil. Então, nesse caso, nós temos um som aberto aí junto comigo. Fecha o som aí, Vinícius. Obrigada. A avenida pela qual passas é chamada Brasil, tá? Então, gente, este último porquê, separado sem acento, é pronome, tá? Pablo, quer perguntar alguma coisa, filho? Prof, na verdade, eu quero pedir um favor. Depois a senhora poderia me mandar no WhatsApp para me copiar? Tudo isso? Aham. Tá bom, eu vou mandar no grupo. Vou mandar no grupo para... Tá? Beleza, prof, tá. Fala, Júlia. Desculpa porque eu cheguei atrasada, porque a minha mãe tinha saído e daí... Mas a senhora pode botar no grupo para mim poder copiar também, fazendo favor? Antônio, sem problema, Júlia. Só queria que aparecesse para mim, né? A Yasmin, a Júlia, o Vinícius, o Adrian. Aparece para mim, gente. Então tá, ó. Esse é o primeiro porquê, certo? Separado e sem acento. Eu vou jogar todos os porquês depois no grupo, tá bom?
Por que separado e com acento? Corresponde a porque motivo. Será advérbio também. E ele vai no final de frase, ó. Tem estudado pouco? Maria tem estudado pouco. Por quê? Olha, ela vem separado e com acento no final da frase, tá bom, gente? Porque junto, sem acento, é quando eu estou dando uma explicação sobre aquele assunto, sobre qualquer coisa que vem antes, né? Vai ser uma conjunção explicativa. Por que que vai ser uma conjunção explicativa? Porque eu estou explicando, né? Olha só. Vamos dormir, porque é tarde. Então, eu estou explicando o motivo, né? Pelo qual eu vou dormir. Vamos dormir porque é tarde. Pois é tarde. Olha aqui, ó, a conjunção explicativa, certo? Então, vai ser junto sem acento. Geralmente, gente, esse terceiro porquê aqui, o junto sem acento, também eu uso nas minhas respostas, sabe? Porque... Como é que eu vou falar? Por que você não lavou a louça? Porque eu estava dormindo. Porque eu estava dormindo. Então, este porquê, quando eu estou dando uma resposta, eu estou dando uma explicação. Se eu estiver dando uma explicação, o porquê vai ser junto, sem acento, certo? Certo. Ok. Usado também como conjunção adverbial final e corresponde a para quê? Fiz-lhe sinal porque se calasse. Ó, esse aqui é mais difícil, hein, gente? Só que quando eu posso substituir para quê, olha aqui a substituição. Para quê? Aí eu sei que esse porquê vai ser junto sem acento, certo? Fiz sinal porque se calasse. Então, fiz sinal para que se calasse, certo? Então, esse porquê é conjunção adverbial final. Para que? Com a finalidade que se cale. Fiz sinal para que ele se calasse, né? Com a finalidade. Então, esse porquê também é junto e sem acento. Então, junto e sem acento, eu tenho duas regras para o porquê, certo? O primeiro é quando for conjunção explicativa. Geralmente eu uso para explicar uma pergunta, né? Na resposta. Quando eu também posso substituir pelo pois é a mesma coisa de porquê, é conjunção explicativa. Agora, fiz sinal para que se calasse, esse porquê também será junto, sem acento. Agora, porém, ele, em vez de ser conjunção explicativa, vai ser conjunção adverbial final. Por que final, professora? Porque eu estou dando uma finalidade, tá? Último porquê. Porque junto com acento. Esse aqui eu acho que é o mais fácil de todos. Porque junto com acento. Henrique e Max, estão com alguma dúvida? Professora, ó, na minha escola, eu aprendi que o porquê junto sem acento, ele pode ser usado para resposta. Isso aí, eu aprendi assim. Mas eu aprendi que ele só pode ser usado no começo da frase da resposta. A primeira palavra da resposta. Foi assim que eu aprendi. Não. Porque com acento Olha que só. pode ser no meio da resposta. Foi assim que eu aprendi. Olha só. Porque junto sem acento. Olha só, vamos dormir. Porque é tarde. Esse porquê está dando uma explicação do motivo dele ir dormir? Sim. 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 Ele está no meio da frase. Só que ele vem depois de uma vírgula. Ah, tá. Vem depois de uma vírgula. Então, eu estou explicando a primeira frase. Qual é a primeira frase? Qual é a primeira oração? A primeira oração. Vamos dormir. Muito bem. Eu estou explicando essa primeira oração. Se eu estou explicando a primeira oração,
vai ser um porquê junto sem acento, tá? E aí Professor, ele é uma conjunção explicativa. e no outro exemplo ali embaixo, professora, não tem vírgula? Para que se calasse, tá? Então, olha, gente, eu estou fazendo um estudo mais aprofundado dos porquês. Eu não estou fazendo só aquele estudo de primeira a quarta série, tá? Eu estou fazendo um pouquinho além. Por quê? Porque daqui a pouco vocês já vão terminar o primeiro grau, né? Daqui a alguns anos. Quer dizer, você já tem gente que já está Eu tô no sexto. Então, tem gente que já passou do 5º ano, que já entra no ginásio, certo? Desculpa aí, a professora está falando besteira. Mas então a gente vai aprofundar só um pouquinho mais, tá bom? Então, fiz-lhe sinal para que se calasse. Esse porquê aqui, por isso que eu disse que ele era mais difícil, tá bom? Eu já comentei, quando eu fui falar dele, eu falei que ele era mais difícil, tá? Mas a gente também usa porquê junto sem acento, quando for finalidade, ok? Depois a prof vai mandar isso no grupo, tá? Quarto porquê. Junto e com acento. Olha só, gente, o que acontece com esse porquê? Ele passa por um processo de derivação imprópria. Professora, o que é isso? Olha aqui, ó, que eu estou falando para vocês. Esse porquê é um porquê que ele era uma coisa e virou outra. Olha ele aqui, ó. Derivação imprópria. Ele passa por um processo de derivação imprópria. Quem sabe me dizer o que é essa derivação imprópria? A prof vai falar. Não sei. Tá, bora lá. Eu vou falar para vocês. É o seguinte. O que acontece é o seguinte. Vocês lembram das classes de palavras? Lembram? Sim. Sim. Eu Quais me são Pronomes, verbo, substantivo, adjetivo, Muito bem, Henrique. numeral. Certo. Tá. vários. Então, olha só. O porquê, ele normalmente, ele é uma conjunção, lembra? Conjunção explicativa, ok? Tá? Ok. Ó, prestando atenção aqui, hein? Só que quando eu coloco um artigo na frente dele, do porquê, ou quando eu coloco uma preposição antes do porquê, esse porquê que era uma conjunção, ele vai virar o quê, hein, gente? Substantivo. E um substantivo. Muito bem, Rebeca, muito bem, Pablo. Quem mais falou? Então, gente, olha só, hein? Vamos prestar atenção aqui. Então, como ele vira um substantivo, o nome disso chama Derivação imprópria. Muito bem, galera, derivação imprópria. O que acontece? O porquê era antes uma conjunção e agora ele virou um substantivo. Por que acontece isso? Então, bora lá, olha. O porquê junto e com acento, ele pertence a qual classe de palavra? Substantivo. Olha que engraçado. O que eu disse que antes era substantivo? Substantivo é tudo que dá nome às coisas. Caneta, relógio, papel, árvore, Rebeca, Alexandra, Max, Pablo, Breno, Cauã, Erivaldo, Henrique, Vinícius, Yasmin, Giovana, João Guilherme, Arthur. O que eu acabei de falar agora são o quê?
Substantivo. 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 Muito bem, muito bem. Substantivos. Substantivos o quê? Próprio. 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 Muito bem. Próprios. Muito bem, galera. Então, olha só. E aí, professora, você vai me dizer que o porquê é um substantivo igual o meu nome? E eu vou responder o quê para vocês? Sim. Eu vou responder o quê para vocês? Sim. Vou dizer sim, que o porquê, quando ele for junto com acento, ele vai ser um substantivo igual os nossos nomes próprios, que também são substantivos próprios. Igual também a caneta, que eu falei, né? Relógio, tablet, celular, tudo isso pertence a qual classe de palavras? Substantivo. Substantivo. Muito bem, Rebeca, muito bem, galera aí. Muito bem. Então, olha só. O que é uma derivação imprópria? Esse porquê era, em geral, conjunção ou advérbio. Lembra que eu falei lá em cima? E ele vai Sim. se transformar em... Substantivo. Veja só, está escrito aqui, ó. Se transforma em substantivo. Ai, perdão, não mudei a caneta, deixei com a caneta anterior. Ele se transforma em substantivo, certo? Olha aqui. Geralmente vem antecedido para que ele vire, para que esse porquê vire substantivo, ele vai precisar de uma coisinha. O que que é? Ele tem que estar antes de ou um artigo ou de um pronome. Garoto, muito bem, Pablo. Ele tem que vir antes do porquê, tem que vir uma palavrinha. Beleza. E qual palavrinha é essa? Tem que vir um artigo. Antes do porquê, tem que vir um pronome. Artigo. Isso, É muito como se bem, fosse um gente. porquê normal. E o artigo e o pronome transformam o porquê em o quê? Substantivo. E um substantivo. Muito bem, Júlia. Muito bem, Max. Muito bem, Pablo. Então, olha só. Exemplos. Olha só, hein, gente? Nunca Mas, entendi. professora, Pode falar. o porquê junto, sem sinal, ele também pode ser a mesma coisa. Ele é uma conjunção. Lembra? O porquê junto, sem sinal, é uma conjunção explicativa. Não fui à aula porque estou doente. Porque Ele explica. Exato. Daí o outro ali, tipo, dá uma noção. Tá bom? Deu para entender? Não fui Certo. à aula porque estou doente. Esse porquê que eu acabei de falar aqui é assim, ó. Por quê? Não fui à aula porque estou doente. Junto sem acento. Este porquê, junto sem acento, é um porquê explicativo. Eu estou dizendo o motivo pelo qual eu faltei à aula, certo? É diferente. Fala, Júlia. E quando, por exemplo, você faz uma pergunta, por exemplo, por que você foi dormir? Se usa qual o porquê? Por que você foi dormir? Aí eu vou usar esse aqui, ó. Separado, sem acento. Esse aqui, no começo de frase, tá? É um porquê interrogativo. Então, ele vem separado, sem acento no começo de frase, tá? Agora, vamos voltar ao porquê substantivo. Cauã, vida minha, você não comeu antes de entrar na aula? Bora lá. Ele não comeu, é o café da manhã. A hora do lanche é 3 horas. Não, é 3h30, né, que eu vou parar, não é? Aham. Não, 3h15, né? E daí 3h30 a gente Sim. volta. Então tá. 3h15. Então tá. Mas ainda faltam 15 minutos. Então, olha só. Então, esse porquê
para ele virar um substantivo e para que ele ganhe um acento circunflexo junto com o acento, né? Precisa vir antecedido quem? Um artigo ou um pronome? Muito bem, muito bem. Então, olha só. Eu vou até pintar de outra cor. Professora, vou ter que ser um momentinho, já volto. Não demora, vida. Olha só. Nunca entendi verdadeiramente seus porquês. Olha ele aqui, junto com acento. Ainda não sei o porquê disso. Junto com acento. Agora me falem. No primeiro exemplo, por que este porquê é substantivo? Porque os Porque seus... tem um Porque tá pronome antes. acompanhado Tem pronome. pronome. Tem um pronome. Pronome em segunda pessoa no plural. Ah, garoto, segundo? Não. Quase, Mas, quase, professora, garota. Terceiro. Qual é? Peraí. Não entendi verdadeiramente seus porquês. Qual é o pronome dessa frase? Onde que está o pronome? seus. 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 Muito bem aí, galera. Estou gostando de ver vocês. Olha ele aqui, seus, né? Que tipo de pronome é esse para alterar o porquê da gente? Meu, minha, teu, tua. Seu, sua. Nosso, Terceira nosso. pessoa. Muito bem, Júlia. Agora Terceira pessoa do sim. plural. Terceira pessoa do plural. Muito bem, agora sim. Mas que tipo de pronome é esse? Esta caneta é minha. É possessivo. Possessivo. Ah, garoto. Gostei. Garoto e garota. Muito bem. Estou gostando de ver vocês. Vamos continuar. Então, eu tenho um pronome na frente do porquê, e esse pronome, ele fez o quê com porquê mesmo, gente? Ele transformou o porquê em um Para substantivo. substantivo. E aí, se ele for um substantivo, como eu vou escrever esse porquê? Porque junto com o Junto com acento acento circunflexo. circunflexo Muito no E. bem, muito bem. Beleza. Foco na aula, né, Erivaldo? Cadê a galera aí que está no chat? Está bem. Deus é mais, hein? Quem está no chat pode errar essa questão na prova. E é uma questão fácil. Segundo Mas não exemplo. tem prova de... Professora, tem prova de redação? Opa, vai ter prova sim, e às vezes cai Toda isso terça. aí na prova, né? Não cai só interpretação, às vezes cai gramática na prova, uma questão de gramática, duas questões de gramática, né? Às vezes não cai só interpretação, pode cair uma ou duas de gramática. Então, ó, abre o olho. Segundo exemplo, ainda não sei o porquê disso. O que aconteceu agora? O que é um artigo transformou o porquê em um substantivo. Porquê em um substantivo. Muito bem. O transformou o porquê em um substantivo. Se esse porquê foi transformado em substantivo, como eu o escreverei? Porque junto com o acento circunflexo no E. Muito bem, Pablo. Muito bem, Júlia. Beleza. Estou gostando de ver. Então, esse o, vocês falaram qual é a classe gramatical dele mesmo? É pronome. Quer dizer, artigo, falei errado, artigo. Falei errado, prof, desculpa. Artigo. Tá bom, eu sei que vocês estão sabendo. Que tipo de artigo é esse? Artigo. Masculino. Masculino. Mas antes do masculino, eu tenho uma classificação para ele. Que tipo Definido de e artigo? indefinido. Pronome. Fala aí, Pablo. Que tipo de artigo é? Pera, prof, tô me lembrando. Ele é definido. Acho que é definido também. Muito bem, definido. Quais são os artigos? Muito bem. Quais são os artigos definidos? Quais são? O, a, O, a, as. Aquele, eles, vós. Não, artigo definido, Ah, gente. Quais o, são?
Professora, as, as. os, Muito as. bem. Eles. Quais são os artigos indefinidos? professora, qual que é a aqui- diferença? Algumas. Professora, qual que é a diferença? Alguns, algumas, eu acho. Peraí, Henrique, depois eu vou aí com você. Primeiro eu quero que você me fale quais são os artigos indefinidos. Umas, uns, Que mais? Uns, alguns, Umas. Não, alguns não é, alguns não. tá? uma. É só uma, uns e umas. Esse aqui é o indefinido e esse de cima são os definidos. Muito bem, vamos lá. Continuando, tá? E a minha pergunta, professora? Qual que é, Henrique, a sua pergunta? Qual que é a diferença dos definidos para indefinidos? Só um pouquinho. Qual é o quê, Henrique? Eu Qual não que é a ouvi. diferença dos artigos definidos para os indefinidos? Qual que é a diferença? Quem sabe responder a pergunta do Henrique? O Qual a artigo Não vi definido, direito. tipo, ele sabe quem é. E o indefinido pode ser qualquer pessoa. E o definido é aquela pessoa. Muito Entendi. bem, muito bem. Então, olha só, é assim, Henrique. Artigo definido é o, a, os, as. E artigo indefinido, Pablo está estudando, hein, gente? Uma, uns, umas. Então, olha só. O menino saiu. Quando eu falar o menino saiu, eu já vou dar a vez à Júlia. Quando eu digo o menino saiu, é aquele menino específico, sabe? É o José, é aquele menino, é o João, é aquele menino. Seria O menino Professora. saiu. Quando eu falo o menino saiu, é aquele menino Não só pode ser saiu. outro. Não pode ser outro, obrigada. Quando eu falo um menino saiu, Pode ser ele qualquer pode ser um. qualquer menino. Qualquer menino. Eu não sei qual foi o menino que saiu. Professora, quem foi ao banheiro? Um menino. Um menino foi ao banheiro. Então, pode ser qualquer um menino. Por isso que esse artigo 1 é indefinido, porque eu não estou definindo este menino. Porém, quando eu falar assim, professora, quem foi ao banheiro? O menino foi ao banheiro. Então, O José. foi o menino especificamente, aquele. Quem? Aquele. O Pedro. O Pedro foi ao banheiro, tá bom? Essa é a diferença entre artigo definido e indefinido. Júlia levantou a mão. Pode falar, vida minha. Prof, a senhora tem como pôr de novo os artigos indefinidos para mim copiar? Posso. Indefinidos. Professora. Só um pouquinho, Max. Uma, Uns, umas. Esses são os indefinidos. Os definidos. O, as. os, as. Indefinidos. E aqui, definidos. Deu para entender a diferença entre eles? Aham. Sim. Pode copiar, Obrigada, então. prof. Já copiou tudo? Fala, Max, qual é a sua dúvida? Professora, saem os artigos definidos? Sim. Então, ele também não cabe? Não, ele é ele não é artigo. Ele é pronome. Ele é pronome. Muito bem, Henrique. Que tipo de pronome é ele? Então, ele não é Pronome definido? esse pronome Pronome define definido? uma pessoa. Por exemplo, aquele Pronome definido? é a tal pessoa. Não, depois eu vou falar, então, dos pronomes pessoais. Pode apagar aqui, gente? Eu falei pronome pessoal. Você Professora, falou? não é Pode. pronome definido e indefinido, não? Não. E quanto às palavras, por exemplo, alguns, algumas, ele é o quê? Eles são pronomes, né? Depois a gente vai estudar sobre pronomes, tá bom? Beleza. Posso apagar os artigos? Sim, pode, prof. Erivaldo, quer falar, vida?
A gente vai fazer esses exercícios aí? Vamos fazer. Mas espera um pouquinho, ainda não terminei. Vamos lá, ó. Tem um exemplo aqui embaixo. Esse porquê está horrível. Agora todo mundo faz no caderno, eu vou dar 2 minutos. Esse porquê está horrível. Eu quero saber. Prof, onde que eu anoto se eu não encontrei meu caderno? Breno, mas a gente assiste aula de português com caderno. Cadê o seu caderno, Vida? Eu sempre Pode trago Então, alguma não sei. coisa para marcar. Eu tenho, lembrar a eu não fórmula. sei aonde eu deixei. Pega uma folha qualquer lá. Vai lá buscar uma folha de papel Eu tô aqui do qualquer. meu lado. Pega lá. Professora, então para a gente falar quais porquês vão em cada número? No 1, no Vamos 2. primeiro. Espera aí, não é o exercício ainda. Eu ainda estou perguntando essa aqui, ó. Esse porquê está horrível. Ah, tá. Eu quero saber quais são as classes de palavras, das palavras que estão com a seta, das palavras grifadas. Quais são as classes de palavras? E eu quero saber por que esse porquê está junto com acento. Eu vou dar 2 minutos. Vou ao banheiro e já volto, tá? Beleza? 2 minutos, hein? Peraí. Ah. O que a prof mandou mesmo? Não sei. Escrever. É para você Qual é a pergunta que a escrever professora as falou? classes. Fala um por Não. um por um. É para vocês. É para escrever as classes gramaticais das cortando palavras. É para escrever as classes gramaticais das Do porquê. palavras com acento. E depois você tem que explicar por que esse porquê junto com acento tá aí. Tá. Beleza. Não entendi. Sua voz estava travada para mim. Repete, por favor. Olha, eu vou falar. Olha, vai ter esse e por quê. As duas palavras que estão com a seta, as duas palavras que você vai ter que falar qual é a classe gramatical. E você vai escrever no caderno e quando a prof voltar, você vai falar para ela. E você vai explicar o porquê junto com o acento circunflexo do E, é aquele porquê. Galera, estou de volta. Prof, na hora de responder, eu posso responder? Pode, levanta a mão quem quer responder. Ok, bora lá. Professora, Apareçam para mim, rapidinho. Vini, Giovana, Darky, obrigada. Yasmin, Adrian Brigel, apareçam para mim, por favor. prof. Tá. Bora lá. Quem quer falar comigo? Fala, Max. Assim, por exemplo, escreva as classes gramaticais de esse e do porquê. Exatamente. É tipo os tipos dele. Classes gramaticais. Eu não posso explicar assim, Certo, porque certo. vai vir na prova assim, né, Max? Vai vir na prova assim, ó. Certo. Quais as classes gramaticais das palavras grifadas? Vocês têm que saber, vida, tá bom? Certo. Quem Tá, quer e responder? daí... Eu, Pablo. Tá, peraí. Fala, Max. E daí, Daí era para fazer e depois de fazer isso era para fazer o quê? explicar por quê, se esse porquê está escrito certo,
junto com acento. E por quê? Qual é o motivo dele estar assim, junto com acento? Certo. Quer responder? Quem vai responder é o Pablo, Eu. né? Vai, Pablo. Esse é artigo e o porquê é um substantivo, pois tem o artigo. Esse está Tá, calma antes aí, do porquê. calma aí. Espera aí, Pablo, rapidinho. Quais são os artigos mesmo que a gente acabou de estudar? Prof, falei errado, desculpa. Umas, uns e umas. Muito bem, Júlia. Falei errado. Então, tá, vamos dar a vez para o outro. Quem quer responder essa pergunta desse exercício azul? Pronome. Professora, já é recreio? Tá não, vida. Tá quase. Rebeca, quer responder, vida? Esse ele é um pronome. Porque ele tá. O porquê ele tá depois de um pronome. Então, ele vai ser porquê com um acento circunflexo. Muito bem. Então, qual é a classe de... Muito bem. Qual é a classe desse porquê? Ele Qual a classe É um pronome. do porquê? Qual é a classe do porquê? Esse aqui? Substantivo. substantivo. É um substantivo. Substantivo. Muito bem. Eu gostei. Muito bem, Rebeca e Arthur. Então, aqui eu tenho... Esse é um pronome, certo? E esse pronome fez com que o porquê virasse o quê? Um substantivo. Substantivo. Beleza, tá certinho. Parabéns aí para Prof, vocês. eu posso... Agora, peraí, deixa eu perguntar mais uma coisa, Pablo. Que tipo de pronome é esse? É pronome junto Calma aí. com... É Tá. pessoal. Ó, esse, essa, esses, essa. Esse porquê está horrível. Vai ver que a pessoa escreveu assim, né? Ó. Gente, não dá nem para ler. Por quê? Aliás, vamos melhorar nossa caligrafia na redação aí, hein? Para facilitar a vida da Pro, tá? Bora lá. Que tipo de Professora. pronome? Ó, vou fazer a pergunta, presta atenção em mim. Vocês estão me vendo? Sim. Então, foco em mim. Esse porquê está horrível. Que tipo de pronome é esse? Pessoal. Ele está em terceira pessoa. Mas que tipo de pronome é? Prof, eu esqueci, mas eu Pessoal. esqueci o nome, mas eu acho que Demonstrativo. não é pessoal. Ah, muito bem, Júlia. Pronome demo. Olha a minha mão, gente. Gente, olha, Definido. ó, esse pronome aí, ó. Esse aí, ó, está horrível. Eu estou demonstrando. Então, esse pronome é demonstrativo. Por quê, professora? Porque eu estou Porque está demonstrando. demonstrando Muito bem. está horrível. Muito bem, Erivaldo. Ó, olha a minha mão. Eita! Esse porquê está horrível. Deu para Professora, entender? parece Esse, minha mãe. aquele, Ela faz o que fala. tá demonstrando, sim. Isso, Esse aí que este. está escrito, o esse, também pode estar significando o seu porquê está horrível. Prof, Esse porquê está horrível. Esse é pronome demonstrativo. Esse, este, aquele quadro, ó. Estão vendo lá? Lá no fundo? Sim. Aquele quadro é Sim. preto. Aquele quadro é preto e branco. Então, aquele. Eu estou fazendo o quê? Demonstrando. Mostrando. Então, aquele é um pronome o quê? Demonstrativo. Demonstrativo. Então, quais são os pronomes demonstrativos que você conhece? esse, Aquele, essa, este, aqueles, esse, essa, esta, aquele, Estas. Vamos começar pelo esse, Aquele. essa, aquele, esse, esses e essas. essas.
Isso. Ele. Isto. Pode copiar os pronomes demonstrativos. Todo mundo copiando. Aquele, aquela, aqueles, aquelas. Quem são esses aqui? Vou até mudar a Pronomes cor. demonstrativos. Nomes demonstrativos. Copia tudo. Pronomes demonstrativos. Por que eles são chamados demonstrativos? Porque ele está Porque demonstrando. ele está demonstrando. Ele está mostrando. Ele poderia estar até demonstrando. apontando. Aquele ali, olha, apontando, exemplo. Exatamente. Então, e o aquilo, eu esqueci de escrever o aquilo. Aquele, aquela, aqueles, aquelas, aquilo. Tá bom? Copiem aí, pronomes demonstrativos. A prof vai esperar, tá? Prof, naquela hora eu tinha lido errado. Aí eu confundi a escrita. Era para ser esse é pronome e o porquê é um substantivo. Postei o pronome esse está antes do porquê e o porquê está escrito corretamente. Muito bem, é isso mesmo, Pablo. Quando terminar de copiar os pronomes demonstrativos, eu vou dar o recreio, tá bom? Beleza. Pronto, professora. Beleza. Cauã copiou todos os pronomes? Já terminei. Pode sair. Quem terminou de copiar os Pronto, pronomes professor. demonstrativos, pode sair, vai tomar um café, vai ao banheiro, e daqui a 15 minutos é para voltar. Prof, eu vou ficar aqui na sala que fica melhor pra mim, tá? Mas Não aí entendi. eu vou ficar aqui na sala daqui da reunião, só que eu vou ficar com a câmera desligada. Aí quando começar a reunião, eu ligo a câmera, pode ser? Fica melhor Sim, pra mim. é assim que eu faço. Quando eu falo sair, pode desligar a câmera, mas não sair da sala. Não é para sair da sala, hein? Daqui a 15 minutos eu quero todo mundo de volta. O pessoal sai e não volta. É, mas eu anoto e eu passo tudinho para o professor João. Passo mesmo. E tem alguns aqui que eu passo para o pai, que não está fazendo redação, aí o pai vai lá e chama. Todo mundo terminou? Posso fechar a sala? Sim, prof. Tá, maravilha. Daí a gente vai voltar, tá? Com os exercícios. Ok. 15 minutos, hein? Ô, prof, pelo horário, já que nós começou 3 Ó, e... já que eu dei 3h23, com 15 minutos vai ser 8, 3h38 a gente volta, tá? Vou até deixar o horário aqui. 3h38 a gente volta do tablet da Pro, tá? Beleza? Fechou.
Ô, Max. O que foi, Cauã? O que você tá fazendo? Indo. Mano, o Max tá perguntando pra você. Por que que você tem uma cabeça do Star Wars em você? É uma Stormtrooper. Meu irmão, por que que você tá mudando a imagem de um emoji de uma galinha? Minha marca, ô. Não sacaneia. O cara tá num galinheiro. O cara tá no meio de um galinheiro, tá botando Só as pode. galinhas. Meu irmão, se esse cara mostrar mal uma galinha, eu juro que eu vou começar a chorar. Ah, cara, mas você sacanagem, mano. Vai, mostra mais uma galinha. Duvido, 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 duvido. Se você mostrar mais uma galinha, eu vou desligar minha câmera. Sei também, pode desligar à vontade. Isso aí já é injustiça. É comigo. O cara gosta de galinha, o cara tá no meio do galinheiro. Gosta de galinha. É poder da galinha, né? Se você não respeita as galinhas, te dá uma galinhada. O Max é o defensor das galinhas. Ele defende todo tipo de galinha que tenta atacar alguém. E alguém tenta atacar uma galinha. Irmã, esse cara vai matar. Meu Deus, o cara vai matar uma galinha. Meu Deus do céu. O cara mostrando uma galinha, mostrando mais na faca, vai matar a galinha. Alguém vira a Convite cartinha? das galinhas. A gente já chegou aqui. Desencana logo, imbecil. Mas então o que é que a gente faz? Ô, Adriano, eu acho que seu microfone tá muito estourado. Eu acho Seu que ele tá microfone assistindo de muito- Piece. Ele tá assistindo de Piece. O cara tá assistindo aquela. Quem que adivinhou que eu tava série lá, assistindo One sabe? Piece? Eu, Pablo Juan. Pera. Eu conheço a Dib. Conheço a voz. Não, não, isso é impressionante. Mesmo com câmera desligada. Beleza, gente. Então agora nós vamos fazer os exercícios dos porquês. Vocês façam 1, 2 e o 3 e a gente vai corrigindo de 3 em 3, tá bom? Eu vou dar 2 minutos para fazer o 1 e o 2 e o 3. Não precisa copiar a frase inteira, só colocar qual é o porquê. Número 1, porquê. Número 2, porquê. Beleza? 2 minutos para as 3 primeiras.
Professora, então é de 3 em 3, porque que é para falar para a senhora? De 3 em 3? Acabei. Beleza. Também, também. Acabei. Quem for acabando, põe o joinha aí que eu já vou saber. Professora, já volto. Acabei. Falta 1 minuto, hein, gente? Pronto, prof, acabei. Tava fácil. Acabei. Já? Todo mundo já fez? Espera aí, prof. Falta 1 minuto. Quer dizer, já acabou. 2 minutos. Certo, pode ir. Aparece para mim Vinícius, Adrian, Darqui, Giovana e Yasmin. Obrigada. Obrigada, obrigada. Professora, a me falou que não tem câmera. Beleza. Por Não, enquanto. por enquanto. Então, vamos lá, vamos fazer exercício. Por que você chegou tarde? Qual porquê é esse? Prof, é o por... separado sem Então, junto, Separado, sem Porque é acento junto, porque é Quer dizer, junto porque sem junto. Porque nenhum junto sem acento. acento. Porque é junto Peraí, sem vamos... acento. Não, calma, Pablo, vamos não por ordem. entendi isso. Também Então, não porque entendi. junto sem acento. sem Peraí, e não é separado. Peraí, vamos por parte. Cadê a Rebeca e o Arthur? Rebeca, quer falar, vida? Sim. Fala, Rebeca, primeiro. Porque separado sem acento. Muito Sem bem. acento. Porque assim, viu, Pablo? Por quê? Número 2, eu vou escolher de um por um para falar, tem esses aqui, tá? Número 2, a professora queria saber o porquê. Fala, Henrique, que porquê é esse? Porque junto com acento, porque tem um Muito bem, gostei da explicação. O porquê. Ele está chorando. Por quê? Fala, Max. Porque separado com acento. Muito bem, Max. Porque separado com acento é uma pergunta, mas está no final de frase, né? Agora Isso. façam a 4, 5, 6 e 7. Vou dar 2 minutos. Pode fazer. Todo mundo tira a mãozinha. Acabei. Só manda um joinha para mim assim, tá? Acabei. Manda um joinha.
A mão levantada quando está com dúvida, beleza? E o joinha é para dizer que acabou. Ok. Tá com dúvida, Cauã? Professora, eu não entendi a 6. A 6 é a mais difícil de todas. Mas vão fazendo, que eu vou depois explicar. Eu entendi a 6. Eu entendi, ao mesmo tempo não entendi. Eu coloquei a minha resposta. Põe aí, É põe isso aí, uma Max. resposta aí. Eu O que entendi. importa é dar o seu melhor e fazer o que é Exatamente. capaz. Exatamente. Aí depois eu corrijo, tá? Não tem problema de errar agora, enquanto a gente está treinando. Não pode errar na prova, não é isso? Isso. Ué, você pode errar aqui, mas não pode errar na prova. Claro. Aqui você pode, porque a gente está... Você está aprendendo. Exatamente. Beleza, Rebeca. Rebeca e Arthur. Amanhã tem prova com redação. Dia 9 é as nossas férias. Então, daqui a uma semana, praticamente, já vai ser férias, tá? Então, amanhã é uma prova que tem redação, vamos caprichar, porque depois vai vir o descanso, ok? Tem que fechar com chave de ouro a semana. Exatamente. Ô, E prof, que bom que vai acabar com uma aula de matemática. Que aí você precisa de ouro. prof, eu acho que essa vai ser minha última Pablo. aula com você. Aí eu vou pra tarde. Aí, Henrique. Ah, não, mas Quer dizer, eu vou pra segunda-feira que amanhã. vem... Não, segunda-feira que vem eu ainda estou aqui, tá? Aí depois, no outro semestre, vai para amanhã, tá bom? Professora, mas a última dia de aula é nessa quarta. Ah, o professor falou que o último dia de aula era quarta. E ele mandou no vai grupo. Ei, vai tá até no grupo. 9, vai até 9/7, beleza? A aula Não, de 9 do vocês. 7 é a prova. 9 do 7 acaba as provas. Acaba Então. primeiro as aulas, depois as provas. Ah, tá bom. Depois eu vou ver isso com ele. Bora lá? Já deu nosso tempo? Prof, Quarta posso questão. responder às 5? Espera aí. Quem que já respondeu? Quem que já respondeu? Faltam 4 questões. Quem já fez? Eu. Eu. O Max já falou. O Henrique já falou. E quem mais? Já falei. Quem? A Rebeca, verdade. A Rebeca já falou. Agora vamos pegar 4 pessoas diferentes, tá? Quarta questão. Vinícius. Está assistindo, Vinícius? Tô. Qual vai ser a resposta da quarta questão? Comprei a outra vacina porque era mais barata. E aí? Peraí, deixa eu ver. Parece para mim, Vinícius. Vinícius, Darky, Yasmin, obrigada. Yasmin não tem câmera, prof. É Yasmin. Tá. Por que com... Henrique, de verdade. Não, vida. Giovana Bamboquian, fala para mim a quarta questão. É porque junto sem acento? Muito bem, garota. Por que junto sem acento? É uma explicação? Professora? É uma explicação? Sim, ela explicou. Sim. Comprei a outra. Sim. Exatamente, é uma explicação. Tá. Então, se é uma explicação, esse porquê é uma conjunção de qual tipo?
Explicativa. Muito bem, Henrique. Conjunção Não fui eu. explicativa. Eu. Quem falou? Quem falou? Muito bem, Max. Conjunção Professora. explicativa. Professora, não Peraí. Ah, Prof, posso responder a 5, por favor? só um pouquinho. Eu Professora, quero saber o seguinte: qual é o sinal? Escuta. Qual é o sinal de pontuação que eu vou colocar na questão número 4 e onde? Peraí, o quê? Sinal de pontuação. Eu vou É colocar. vírgula antes do porquê? Antes do porquê. Antes do Qual porquê é? é uma vírgula. Muito bem. Antes do É. porquê tem que tomar vírgula. Tá bom, maravilha. Agora, quinta questão. Não entendi o porquê dessa confusão. Fala, João Guilherme. O prof, ainda não deixa eu também. Deixa ele falar, você já falou, vida. João Tá. Guilherme, como é que vai ficar? O porquê, como é que vai ficar? Erivaldo, fala para mim como é que vai ficar a quinta questão. Não entendi o porquê junto com o acento. Muito bem, Erivaldo. Muito bem, garoto, porque junto com acento. Muito bem. E esse aqui, qual é a classe gramatical desse aqui? Artigo. Artigo. Muito bem. E por quê? Qual é a classe gramatical? substantivo. É substantivo Substantivo. porque o artigo transformou o em substantivo. Muito bem. Estou gostando de ver vocês, hein? Vocês estão ficando fera. Sexta questão. Quem quer responder a sexta questão? Eu já levantei a mão. Então fala, Max, como é esse porquê Deixa eu aqui? ver. Deixa eu colocar. Eu coloquei o porquê separado sem acento. Certo. Alguém mais concorda ou discorda do Max? Eu concordo. Quem mais? Eu. Fala, Júlia. Eu discordo. Eu concordo. Foi essa que eu coloquei. Certo. Mais alguém quer falar? Rebeca e Arthur querem falar? Eu discordei, eu coloquei porque junto com o acento. Porque junto com acento, mas cadê o pronome aqui? Não Ou tem o pronome artigo? nem artigo. Então, tem que ter aqui, ó. Ui, perdão. Tem que ter aqui, ó, um o ou um esse, né? Mas não tem, tá, Rebeca? Rebeca e Arthur. Vamos lá. Olha só. Vou lá para a Eu questão discordo. número 1. Número 1. Você discorda, Cauã? Por quê? Eu coloquei separado sem acento. Tá, então vamos lá. Mas é o mesmo resultado. Então ele não discordou, ele É, concordou. você não discordou. Esse tá você concordou. brincando, ele tá brincando. Bora lá. Então, bora lá. Olha só. Porque corresponde, separado e sem acento, corresponde a por que motivo, né? Tá? Então, olha só. Por que motivo, né? Então, olha só. Será advérbio interrogativo. Então, vamos voltar lá na questão. Sexta. Perguntei ao meu filho por que motivo ele chorava. Cabe por que motivo aí? Sim. Cabe, gente? Só Sim. uma? Sim. Sim. Então vai ser separado e sem acento, beleza? Então, nós acertamos. Sétima, acertaram. Parabéns, galera. Eu Nós coloquei. pintamos as paredes porque não tínhamos como pagar um pintor. Quem ainda não falou? Breno, Luiz. Eu não sei como responder essa daqui.
A sétima? Prof, posso falar? Que eu ainda não falei? Só um pouquinho. Deixa eu- Professora, ainda não Breno. falei. Breno, você passou? O quê? Você pulou a vez? Sim. Pulou. Vai, Júlia. Eu botei nessa porque junto sem acento. Beleza. Cauã, por que que a Júlia botou esse porquê aqui? Deixa eu ver, peraí. Prof, se o Cauã não conseguir responder, De eu posso resposta. responder? Eu botei a mesma pergunta. Resposta. Eu Peraí, concordo com ela. deixa o Cauã falar. Por que, Cauã, que a Júlia colocou esse porquê aí, junto sem acento? Eu acho que é quando ele fala, nós pintamos porque não tínhamos. Não. Eles estavam tipo de- respondendo algo, a gente não tinha como pagar algo. Se ele não conseguir, eu posso responder? Pode falar, Pablo. Porque o porquê junto sem acento é um porquê explicativo. Muito bem. Então, qual é a classe gramatical deste porquê? Demonstrativo. Eu botei mais uma Explicativo. coisa da Júlia. Explicativo. Mas que tipo de classe gramatical? É um substantivo, é um artigo, é um pronome, é um verbo? Qual é a classe gramatical? Substantivo. Não tem o e nem esse aqui na frente para ser substantivo. Então, não é. Não. Numeral. Qual é a classe? Não, numeral é um. Eu trouxe O uma que foi? revista. Ela colocou o porquê separado ou junto? É, junto. Não, Porquê tá. junto. O porquê já é Adjetivo. Seria de adjetivo, Não. certo? Não, eu vou dar classes gramaticais para vocês, hein? Ah, é? por favor. Então, Substantivo, pronome. fala, Júlia. A Júlia está acertando. Fala, Próxima Júlia. é conjunção. Conjunção explicativa. Conjunção. Muito bem. Conjunção explicativa. Muito bem. Porque está explicando o motivo que eu pintei a parede, né? Conjunção explicativa. Muito bem. Agora eu quero saber qual é o sinal que está faltando aqui, hein, gente? Uma É uma vírgula antes do porquê. Porquê? Vírgula antes Eu do pintei as porquê. paredes. Porque não tinha como pagar o pintor. Muito bem. Ó, gente, quando vocês colocarem uma conjunção explicativa na redação de vocês, que vocês não botarem vírgula, Vírgula antes. eu vou fazer assim, bem na redação, ó. Deste tamanho. Porque vocês já sabem. Ok? Bora lá. Vocês já receberam as minhas correções? Eu Não. marco de vermelho, eu passo um traço, eu coloco uma seta, eu faço assim, olha, é aqui, é acolá, eu pinto de rosa, eu pinto de amarelo, eu faço. Vocês já viram isso? Eu já. A professora enche de cor. Então, para vocês aprenderem, tá bom? Então, bora lá. Abaixa a mão. Usar a... pode todo mundo abaixar a mão. Agora, gente, usar a ou a. Beleza. Tá. Crase. Prof, Fala, manda esse Júlia. aí também no grupo. Vou mandar tudo. Beleza. Bora lá. Acerca de. Então, bora lá. Então, vamos falar de do verbo haver e a artigo. Quando é que eu vou usar um? Quando é que eu vou usar o outro? Então, vamos primeiro para o A. A sem o H. O A sem o H, como vocês já falaram, né? Vocês já me disseram, é um artigo. De qual tipo? Definido. Artigo definido. Muito bem. E ele é usado quando? Antes Ele é do Usado antes do substantivo. substantivo. Antes do substantivo. E indica que um fato irá ocorrer, uma ação futura. É também usado para indicar distância. Oh! Então, o A é um artigo definido, usado antes do substantivo, indica que um fato vai ocorrer, né?
uma ação futura, é também usado para indicar distância ou para indicar ação futura. Então, bora ver os exemplos? Daqui a 3 anos morarei na África. Olha esse A. Eita, vou pegar uma cor melhor, mais forte. Não. Daqui a 3 anos morarei na África. Esse A, por que é um A artigo e não é o A do verbo haver, hein, gente? Quem me diz aqui dessa primeira questão? Porque então antes de um substantivo. Futura. Porque indica uma ação futura. Muito bem, Júlia, ó. Indica que um fato irá ocorrer. Então é amanhã, né? Amanhã, futuro. Então, quando indicar futuro, vai ser o A, artigo definido, sem H. Então, daqui a 3 anos é uma ação futura, certo? Daqui a 3 anos morarei na África, certo? Indica o A, artigo, sem o H. Também é usado para indicar distância. Exemplo número 2. Estamos morando a 5 quilômetros da rodoviária. Então, olha ele aqui, ó. A, artigo definido. Por que eu usei esse A, artigo definido? Qual é a explicação? É distância, porque está falando a 5 quilômetros da rodoviária. Distância, ele está morando a 5 quilômetros da rodoviária. Certo. Está afirmando a distância. Muito bem. Então, olha só. É Certo? rodoviária, não rodovária. Rodoviária. Ele é um pouco rápido. Não tem problema. Então, ó, daqui a 3 anos morarei na África, estamos morando a 5 quilômetros. Então, a primeira está indicando, né, que um fato vai ocorrer, uma ação futura, e a segunda está indicando distância. Então, a ação futura e também distância, eu uso o A, artigo definido. Também eu uso o A, artigo definido, antes de qual classe gramatical? Substantivo. Muito bem, Max. Muito bem. Muito bem. Então, primeiro A já foi. Segundo A do verbo o quê? Haver. Muito bem. Bora lá. Vamos aprender esse, hein? Esse aqui é o que mais vocês erram. O A do verbo haver, que é o A com H, ele é usado quando for verbo haver no sentido de existir. Também usado nas orações que indicam tempo passado. Vocês viram, ó, tempo passado, vocês viram que o A ele está indicando futuro? Uhum. O primeiro é futuro? Sim. Certo. Ó, esse aqui, primeiro, está me dizendo do futuro. E esse A do verbo haver, quando indica tempo passado, né? Uhum. Substituindo por faz. Então, eu posso substituir o A do verbo haver no sentido de existir e também por faz, quando indica tempo. Então, bora lá. Há um modo mais fácil de resolver isso. Há um modo mais fácil de resolver isso. A com H. Por quê? Qual é a regra? Porque está indicando o tempo passado. Está indicando o tempo Não. passado? Não, prof, Não. porque é tipo... O sentido de existir. É o Muito sentido bem, de Max. existir. Muito bem, Pablo. Não tem problema, gente. Eu já falei que aqui nós estamos... o de baixo por cima. O de baixo aí é o tempo passado. Então, há um modo mais fácil de resolver isso. Então, quando eu posso trocar por existe, olha só, gente, eu vou dar uma dica aqui. Eita, vamos trocar essa caneta. Aqui, ó, existe, né? Tira o som aí, tá competindo comigo. Existe um modo mais fácil de resolver isso. Então, se esse A eu posso substituir pelo existe, então vai ser a artigo. Vai ser a artigo, é? Não. Não. Ó, eu estou fazendo isso porque eu quero saber quem está prestando atenção.
Muito bem, Júlia. Então, se eu substituir o a pelo existe, né? Do verbo existir, existe um Também modo dá mais certo. fácil de aprender isso. Então, qual é o a que eu vou usar? A com H. A com H. A com H, o a do verbo haver, né? Beleza, bora lá. Há muito tempo não o visito. E agora, hein, gente? Por que De que esse tempo, é De passado. tempo. Tempo passado. Passado. Muito bem. Há muito tempo que não o visito. Então, olha para mim, ó. Faz muito Faz tempo. cotas. Então, esse A aqui, eu posso... Tira o som aí, quem está competindo comigo? Adrian. Então, esse A, ele pode ser... Esse A, ele pode ser substituído por qual palavrinha, hein? Qual verbo? Faz. Muito bem, faz. muito tempo que eu não visito. Faz muito tempo Faz que muito não, tempo. não o visito. Se eu consigo substituir pelo faz, vai ser A do verbo haver do tempo passado, beleza? Beleza, prof. Ó, Certo. há 2 anos que eu não tirava férias. E Também é de agora? tempo passado. Tempo passado. Eu posso substituir por qual palavrinha? Por Faz. faz também. Faz 2 anos Faz que 2 não anos que eu não tirava tirava férias. férias. Muito bem, agora vamos ao acrase. Aqui, olha aqui meus cabelinhos brancos. Muito bem, bora lá. Acraseado. Eu tenho 1, 2, 3, 4 regrinhas de A com crase, que são as principais. Na verdade, tem muito O que mais. é O crase? que é A com crase? Então, bora lá, vou falar. A com crase. Crase é a união da preposição a. Vocês sabem que o a, ele não é só artigo, ele também é preposição. Aham. E ele é a união da O A, preposição ele pode a. ser também um artigo. Sim. Muito bem, ele pode ser um artigo, mas aqui, esse acraseado, ele é o quê? Ele é a união da preposição a Preposição. com o artigo a. Bora lá, a gente vai aprender. Pode falar. O que é preposição? Eu vou falar. Então, vamos às preposições primeiro. Depois a gente vai fazer esses exercícios aqui. Quais são as classes de palavras que eu já ensinei para vocês? Substantivo. É substantivo, adjetivo, Verbo, verso, parágrafo. Então, bora lá. Então, bora lá. Estrofe. Espera aí. Bora lá, bora por partes, que eu vou escrever tudo. Então, quais são as classes de palavras? Classes de palavras, certo? Então, quantas são mesmo que eu tenho? são essas 10 classes. 10, tá. Primeiro é quem? É adjetivo. Substantivo. Depois é adjetivo. Adjetivo. Depois vem quem? Adjetivo. Adjetivo. Artigo. Mas por que tem que ser em ordem, né? O que importa mesmo é fazer. Substantivo, artigo. Verbo. Depois vem Verbo. adjetivo. Pronome. Pronome. Numeral. Espera aí, bora aí. Numeral. Numeral, verbo. Não. Verbo já foi. Então é advérbio. Professora, também Advérbio. tem, tem também 4 desses aí são Eu diferentes. sei, calma dos outros. aí. É diferente. Preposição. Preposição. Locução, adjetivo. Interjunção. Muito Preposição. 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 Conjunção. Preposição. Preposição. Locução, adjetivo. Conjunção e interjeição. Adjetivo. Conjunção. Conjunção adjetivo. Interjeição, conjunção, interjeição. Quem mais? Conjunção Locução, adversativa. adjetivo.
Já acabou? São 10? Sim, são 10. Conjunção adjetiva. Não, tem a locução Conjunção, adjetiva. eu já vou... Não, gente, conjunção. Depois a gente estuda os tipos de conjunção, tá? Ah, Tá, então bora lá. Substantivo, artigo, adjetivo, verbo, pronome, numeral, advérbio, preposição, conjunção, interjeição. Bem, nós estamos estudando a letra A, certo? Essa letrinha aqui, ó. Substantivo. Não. O A é substantivo? Não, eu falei errado, desculpa. Não. Não, é artigo. É artigo. Então, o A, ele entra aqui, ó. Beleza? A. Beleza. Artigo definido, tá? Gente, só tem A artigo? Não, tem Não. Tem a, Os, as as. e os. A, A senhora pode falar. Não, Definir. gente, Bom, tem que não, ter definido e. Gente, calma. Eu estou falando somente desta letra. Só quero saber desta letra. Peraí, já vou... Não, né, gente, é só o A. Eu não vou falar dos outros artigos. Eu só estou falando dessa letra A. Só dessa. Somente dessa aqui. Tá? Então, vocês falaram para mim que esse A entra aqui no lugar do artigo. E eu falei, bom, muito bom, ele entra mesmo. Então, o A entra aqui na linha número 2. Beleza. Onde mais esse A vai entrar? Adjetivo. Pronome. Pronome. Muito bem. Pronome. Entrou, tá certo. Qual tipo de pronome o A entra? Pronome adversativo. Muito bem, Júlia. Pronome oblíquo. Então, o A, ele pode ser, além de artigo, ele pode ser pronome oblíquo. Olha, vai ver. Tira o som aí para não competir comigo. Então, olha só, artigo, a gente falou aqui, né? Artigo definido. Definido. Então, professora, você está confundindo a minha cabeça? Não, eu tô tentando fazer você entender que o A, ele não é só artigo definido, ele também pode ser o quê? Pronome oblíquo. Pronome oblíquo. Se vocês estão vendo que o A, ele é danado, o A, ele é danado, ele atrapalha a gente se a gente não ficar de olho nele. Beleza. Quem mais pode entrar aqui? O A pode entrar em mais alguma conjunção? Professora, eu posso beber água? Preposição? Ah, garoto, muito bem, Pablo. Esse A, ele entra aqui, ó. Ah, ele entra na preposição. Então, gente, professora, que bagunça. O A pode ser 3 coisas? Pode. Pode. Ele pode entrar no pronome, certo? A gente já pôs, tá? Aqui, ele, tá. ó. Número 5. Então, o A, ele é danado. Se a gente não ficar de olho nele, ele engana a gente. Então, olha só. Vou usar esse espaço que eu tenho aqui. Bora ver se o A vai enganar vocês ou não. Quais são as preposições que eu conheço? Isso aqui, gente, não é para copiar, é só para a gente falar. Quais são as preposições que eu conheço? Começo com A, porque eu sei que o A é preposição. O que é uma preposição? Preposição. Ela serve para juntar algumas palavras, né? Ó. Fui para a praia. Certo? Então, ó. Ali é o A. Professora, mas se eu tirar o A, fica com o mesmo sentido, não fica? Não, presta atenção. Eu fui à praia. Praia. Olha E só. tirar o A e fica fui para a praia. Então, olha só, presta atenção aqui. Eu fui para a praia. Esse A é quem, hein, gente?
Artigo. Artigo, muito bem. Artigo. Ó, esse para é quem? Pronome. Pronome. É É a preposição. Preposição, muito bem, Max. Preposição, tá vendo, Júlia? Para que serve Tá a preposição? unindo. Ah, Ela professora! Para Então, a praia. Escuta, então ainda também não dá. Ok, certo. terminei de falar. Eu fui para a praia. Esse para, Júlia, é preposição. Preposição são algumas palavrinhas que servem para fazer a união, tá? Então, olha só. Professora. Hã? Então, olha só. Eu fui à praia. Vocês estão vendo que esse A, ele está diferente aqui? Pode ser. Sim. Ele tá com acento. Um acento curvado. Um acento ao contrário, né? Ao Ou contrário. seja, prof, eu sei o significado dele, eu acho. Esse aqui é um acento ao contrário, né? É um A com acento ao contrário. Peraí, só me dá um minuto, tá, gente? Ô, professora, qual é o significado do acento ao contrário? Eu sei, peraí, deixa a prof voltar. Eu sei o significado. O significado é o significado. Exatamente. Gravando. Gente, Tá pegando minhas falas. Prof, voltei. Prof, me escuta. Deixa eu terminar de falar. Por favor. Ó, eu fui à praia. Esse A, ele veio, ele engraçado, ele tem esse sinal aqui ao contrário, né? Porque o acento, ó, árvore, o acento é para cá. Só que esse A, ele tem o acento do outro lado, ao contrário. Né? Ó, pé. O acento da acentuação, ele é assim. E que acento é esse, professora, que vem ao contrário? Que tipo de A é esse que a gente está estudando agora? É o quê? Quem pode me dizer? Preposição. Professora, então Tipo esse de- é o... Tá, vou esperar. Que tipo de acento é esse? Pode falar para mim. Ao contrário. Preposição. Não, mas qual é o nome que se dá para ele, ao contrário? Obrigação. Certo. Peraí, prof, eu já ouvi falar. Acento óblico? Não. Crase. Crase. Beleza. Como é que é esse acento aqui ao contrário? Crase. Então, ele, quando a professora disser assim, o A está craseado. Coloca a crase no A. O A é com crase. Então, você já sabe que vai ser assim, tá? Beleza, mas então, vamos à pergunta lá. O que é um A craseado? Prof, Posso olha, falar? eu não sei. Eu posso falar também? Não, peraí, eu vou primeiro voltar lá no assunto. Peraí. Tá longe? Não, estou chegando, não está longe não, está perto. Então, ó, a crase, ó, tá vendo? Crase. Então, lê para mim, quem quer ler? Eu, Pablo. Vai, Eu. Pablo. Deixa o Pablo ler. Pablo, lê. Ah, tá. Com Crase. ninguém soubesse. Vai, União da Pablo. preposição a com o artigo definido feminino a. Beleza. Então, união da preposição a com o artigo a. Então, olha só. São dois a. Fui. Não, vou usar. Ó. Fui para a praia. Fui à praia. Certo? O para é o que mesmo, gente? Qual é a classe de palavra do para? Preposição. É preposição. Preposição. Qual é a classe aqui desse A? É artigo. Artigo.
E esse A aqui é o quê, hein, gente? Professora, esse A é um A prepositivo, certo? Tipo o A prepositivo. É um A craseado. O que significa mas um A que craseado? O A que que serve como se fosse um possessivo. Um acento ao contrário. Tá, mas quais são as duas classes de palavras que estão juntas aqui no A craseado? tá junto a preposição Artigo. e o artigo artigo. definido. Tudo Preposição bem, e Pablo. artigo definido. Então, vamos ler então a regra aqui agora do acraseado. Vamos lá. Então, olha só, o que é o acraseado? Lê para mim. União da preposição a com o artigo União da definido preposição feminino a. Deu para entender? Sim. Então, esse A, agora eu vou colocar numa outra cor aqui, bem bonito. Esse A, Muito bonita a cor, prof. esse A é o quê? Vamos colocar matemática aqui. Esse A com o crase. Vou escurecer mais a cor aqui. É igual 2A? Exatamente. É igual ao para mais A. É isso que é um acraseado. Certo? Uma preposição mais um artigo. Deu para entender? Deu pra Esse A aqui, com crase, ele tem o para aqui dentro e o A aqui dentro. Deu para entender? Sim. Maravilha. Então, vamos lá. Tá dando para entender aí, Arthur e Rebeca? Sim. Beleza. Fala, Júlia. Para saber, tipo assim, você pode trocar o acraseado por para. Tipo isso. E o A? Posso trocar por para A. Posso. A praia. Você pode trocar o acraseado pela palavra para? É isso? Posso sim. Mas não só pelo para. Porque quais são as preposições que a gente conhece? Quem conhece preposição, me fala aí as preposições que existem. A para. Para. A para. Para de. A para o. Para de. Peraí, vamos por parte que vocês estão. De. Vamos por parte. De. Deixa eu ver. Preposições. Peraí, vamos devagar. Tira o som aí. Preposições. Quais são as preposições? Abaixa o microfone. Tira o som aí, Erivaldo. Para. Primeiro, eu vou fazer por ordem, para a gente aprender a gravar. Preposições. Quais são as palavrinhas que entram como preposições, tá? A primeira é para. Com A. Primeiro vamos começar com A. A, eu falei que o A era preposição, certo? A, ante, após, até. Todas essas são preposições, tá? Com C, com, contra. Quem quiser copiar, pode copiar. Com D, de, desde. Com E, em, entre. Para, por, perante. Professor colocou 2 contra. É verdade, desculpa. Contra. Com, contra. Obrigada, tá? Obrigada, Max. De nada. Valeu. Então, olha só. A, ante, após, até. Com, contra. De, desde. Em, entre. Para, por, perante. Sem, sob, sobre, trás. Opa, perdão. Trás. Então, essas são as preposições. Quem quiser copiar, copia. Então, eu vou repetir. Quais são as preposições? A, ante, após, até. Com, contra. De, desde. Em, entre. Para, por, perante. Sem, sob, trás.
Pode copiar. Prof, vou sair um momento. Tá. Abaixa a mão. Todo mundo está copiando, gente? Sim, prof. Deixa eu ver o que o Cauã está escrevendo, que não está prestando atenção em mim. Prof, é que foi o Henrique que virou o Cauã, aí os dois estão brincando. O que um é o clone do outro. Gente, não estão prestando atenção na aula. Tem que focar quando for prova. Esse aqui sou eu, esse aqui sou eu, esse aqui sou eu. O Henrique trocou O o outro é o nome dele. Henrique. Vou ligar minha câmera. A ideia foi dele. Tem dois Ai, Cauã ai. aqui na sala. Bora lá. Todo mundo já terminou de copiar as preposições? Sim, prof. Sim. Sim, professora, Quem sim. terminou, põe um joia. Põe um joia para mim. Um joia, um joia, um joia. Posso apagar? Pode. Sim. Todo Podestes. mundo copiou? Cadê a Rebeca e o Arthur? Copiaram já, Rebeca? Sim. Beleza. Posso apagar então? Podestes. Então, bora. Vocês viram que o meu negócio aqui parece uma lousa, Uhum. né? Verdade, nem notei, verdade. É, aqui eu escrevo, aqui eu apago, faço tudo. Olha que benção. Então, bora lá. Onde você comprou? Professor, Aí? Tá. Hã? Foi meu É baixado. Ah, Não um é tablet. comprado. Não, é um tablet, é o aparelho. Bora lá, então. nossa, professora, eu lembro desse texto sobre a sopa de pedra. Também. Beleza, A bora lá. sopa de pedra. Agora eu quero saber o seguinte. Onde que eu tô, hein? Você perdeu. Mas eu acho que é mais para baixo. Tá. Então, gente, eu quero saber o seguinte. Nós estamos estudando os tipos de A, certo? Certo. A, artigo, a, preposição, e a do Crase. verbo haver e a crase, certo? Certo. Bora lá. Eu acho que eu fui muito, né? Aham. É mais pra baixo, eu acho. Vocês viram que tem um monte de tipos de pronome? A gente vai estudar ainda, tá? Tá. Beleza, achei. Professor, Então, olha tudo só. isso aí que está escrito, você vai estudar com a gente durante esse ano inteiro? Tudo que está escrito aí? Isso aqui e muito mais. Porque vocês são fera. Cheguei. Vocês são fera, tá? Mentira. Opa, é nóis. Então, bora lá. Eu misturei a preposição. Então, olha só. Acraseado é o A, preposição, mais o A, artigo. Beleza? Então, são dois A juntos. Aí eu ponho o A com crase. Tá. É só o para que substitui? Não. Olha só. São outros prepositivos. Tem outras preposições, né? Eu posso, ó. Semana que vem, olha, crase é a união da preposição a com o artigo definido feminino a, tá? Primeira regra, usada antes de verbos que indicam destino. Verbos que indicam destino. Semana que vem vou à Europa. Então, a professora vai dar uma dica aqui. Olha só. Eu volto da Europa ou de Europa? Da Europa. Da Europa. Da Europa. da Europa. Eu volto Da à Europa. Da Europa. Da Europa, tá? Então, olha só a dica da prof para vocês. Eu volto da Europa. Da.
O da é a junção de quem, hein, gente? Vão lá na preposição de vocês e vê. A e D. Vão lá na preposição que vocês acabaram de anotar e me digam se tem preposição aqui nesse da. Tem. Na verdade, dá é a preposição. O da é a junção. Olha, ouçam a pergunta. O da, eu volto da Europa. Ou eu volto da Europa, ou eu volto de Europa. Da Europa. Da Europa. Da Europa. Dá. Tá. E o som aí, Breno? Prof, alguém falou D. Da, eu volto da Europa. Da Não Europa tem, é... professora, não tem concordância quando você fala de favor. Volta Exatamente. de Europa. Não faz sentido, né? Eu volto da Europa. Quem é o da, hein, gente? Vai lá na preposição. Fala para mim, quem é o É um da? artigo mais uma preposição? Muito bem, a Júlia já falou, ó. O da é a junção de de mais a. O de é quem? Eu disse para a senhora. Verdade, o Erivaldo falou. Muito bem, Erivaldo. O de é quem? O dela. A preposição. O de é a preposição, E o A é o- né? Vê lá se cabe ali, preposição no de. Tem aí no caderno de vocês? Sim. 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 E o a, ele é quem, hein, gente? artigo. O Artigo. Artigo. Então, eu posso dizer que o da é a junção do de mais o a? Sim. 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 Então, esse da, ele pode ser trocado pelo a craseado? Sim. Sim. Sim, pode. Posso. Por que que eu posso? Porque é a junção da preposição Por causa que o artigo definido. Preposição com o artigo. É, É a junção menino. dos dois. Então, eu posso colocar quando eu conseguir fazer isso, que eu volto da Europa. Então, eu posso escrever agora assim, ó. Semana que vem vou à Europa. Eu posso colocar craseado aqui? Sim. Sim, pode. Sim. Posso, muito bem. Por quê? Porque eu Por tenho a causa junção. que a junção da preposição com o artigo Muito bem, Erivaldo. definido. Muito bem, Erivaldo. Então, ó, semana que vem vou à Europa. E agora, professora, eu não estou sabendo, é com crase ou sem? Eu vou fazer, então, a substituição. Pode Eu, ser qualquer eu um. volto da Europa. Ah, é D mais A, então, crase no A. Deu para entender a regra? Sim, prof. Sim. Sim, professora. Quem está com dúvida dessa regra, levanta a mão. Prof. Agora é a hora de falar. Professora. Fala, Max. A senhora podia colocar mais uma atividade de acraseado? Vai ter um monte aqui embaixo. Você já viu? Olha aqui elas. Ó. Ó. Bora lá. Primeiro eu estou dando as regras para depois cobrar o exercício. Eu vou à Bahia. Eu volto da onde? Da Bahia. Volto da Da Bahia. Bahia. Tá Da certo. Bahia. Aí. A Não, Bahia. ela vai. É D mais A? Sim. Então, eu Mas então, eu posso colocar o A assim no final? Eu vou à Bahia? Sim. Sim. Descobrimos uma fórmula do dar. Então, eu também posso? Estou com dúvida, professora. Eu não estou entendendo nada. Mas eu posso colocar assim, ó. Eu vou... Cauã, tira o som, está perturbando a prof. Eu vou para a Bahia. Eu posso colocar assim? Pode. Pode, prof. Pode. O para é quem? O para é preposição. 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 E E o o A A é é o quem? artigo. Artigo definido. Artigo definido. Então, eu posso colocar eu vou à Bahia? Sim, prof. A senhora Sim. pode.
Deu para entender como que se usa crase? Sim. Quem ainda está com dúvida, levanta a mão para a prof. Tá. Então, olha só, eu uso preposição quando for verbos que indicam destino, né? Eu vou à Europa, eu vou à Sim. Bahia, né? Agora, olha só, esse aqui. Vocês vão me dizer se vai. Eu vou a Portugal. Vai ter crase ou não nesse A? Não, prof, eu acho que não. Vai. Não, É? na minha opinião, não. Ó, Ela deveria estar craseada. Ele vai ter que ter o A com o acento contrário. O Olha só. craseado. Dá um pause aí. Presta atenção na dica que eu já ensinei. Você vai pegar o D e o dá. O D é o D só preposição. E o dá é o dá que eu posso misturar o artigo e mais a preposição. Essa cor aqui está muito fraca, vamos mudar. Então, eu vou usar o D ou o dá. O D é a preposição sozinha, não tem artigo. E o dá é a preposição de mais o a. Então, eu tenho preposição com artigo. Professora, Então, a pergunta... a senhora pôs Portugal se escreve assim, não é? Não tem o U? É Portugal, né? Não é? Ou eu tô Prof, escrevendo mas eu acho que Tá não tem certo, o A, tá é certo, Portugal. prof. Tá Você- igual, Fala tá que com o igual. europeu é certo. Tá. Não, é com U, é Tá. com U. A gente fala, Não é com regra. U, não A é gente não com fala U. sem É, U. mas eu acho que a gente tá... A prof estava escrito certo, hein, gente? Vocês estão até me dando branco na cabeça, mas... eu vou ver A gente não fala com U, mas tem o U. Tem o U, não é, Max? Vamos lá, vê no dicionário aí para mim. Vocês têm dicionário aí Não, do lado? prof, eu acabei de Eu ver Eu tenho dicionário. Dicionário. Não Tem, tem pro. É, Vou lá eu sou buscar, professora, vou lá espanhol, buscar. eu sou Pronto, é respondendo. assim. Não tem Calma, o U. Tá, Professora, beleza. tem o U, tem o U ali. Tem... Quero. Peraí. Gente, depois eu vou ver isso aí. Vocês estão me dando até branco na cabeça, mas não é isso que é importante. Foco no que é importante. Portugal. Professora, vai acabar. Tá, ó, faltam Professora, 2 o que que é pra minutos. procurar? Já busquei o dicionário. É para procurar o quê? Portugal, procura para Portugal. É, Portugal? é. Cadê o P? Eu acho que esse tem... Não, acho que tá errado, Cauã. Não tem U, prof. Portugal? Eu já escrevi aqui, ó. Portugal, cadê? Prof, aqui, ó. O Google mandou e é o Portugal e ele não tem U. Beleza, então bora continuar. Tá, Portugal e beleza. Tá escrito certo, não tá, Júlia? Sim, tá. Eu Tá. Sim, prof, tá certo. Beleza, obrigada, galera. Mas, ó, vamos o que é importante agora. O que é importante? Presta atenção. Então é para guardar o dicionário? Pode guardar. Olha, Tá. presta atenção na dica da prof. Puxa vida, vai perguntar na prova. Esse A aqui de Portugal, ele é com crase ou é sem? Tô na dúvida. Tô na dúvida, prof. Que sei? Acho que não. Não. Não vamos chutar. A gente não vai chutar. A gente vai fazer a regra para acertar. Quando é o D, é só preposição, beleza? Quando é o dá, é preposição mais a. Se couber o D, não vai ter crase. Se couber o dá, vai ter crase. Deu para entender o que eu estou falando da regra? Sim. O D, mas o D é só preposição, ele não tem artigo. O dá, ele é preposição mais artigo. Quem que é o dá? É o D mais o A, beleza? Aí, prof, para saber se vai levar crase ou não, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar essa palavrinha aqui, ó, esse A, e vou colocar o dá ou o D. Beleza?
Então, bora lá. Eu volto da Portugal ou eu volto de Portugal? De Portugal. De Portugal. De Portugal. Você Mas volta vou. de Portugal. Posso apagar esse dado aqui? Professora, Sim, ou seja, professora, Certo. ou seja, volto. é a sem crase. Vou. Muito vou, não bem, volto. Pablo. Eu volto de Portugal. De Mas, Portugal. professora, E aqui eu tá escrito- tenho. Professora, aqui tá escrito eu vou a Portugal, não volto. Sim, Tá, mas mas elas eu tô usam. dando a dica do eu volto só para a gente aprender se vai colocar crase ou não. Entendeu? Eu tô dando a dica do eu volto, tá? Igual a gente fez aqui, ó. Eu volto da Europa, eu volto da Bahia, eu volto da Portugal? Não, eu volto de Portugal. De Portugal. Então, aqui... Da Portugal. Da? Quem falou isso? Cauã. Cauã, De Portugal. De Portugal. De Portugal. Então, olha só, gente, para acabar a aula. Esse de é preposição mais artigo ou só preposição? Só preposição, prof. Não tem Só artigo. preposição. Não tem artigo. Se não tem artigo, esse a, ele é o quê, hein, gente? Ele é o Preposição. Muito bem, Júlia, garota. Esse a é preposição. Se esse a é preposição sozinha, só preposição, sem artigo, porque ele é o substituto do de, eu vou colocar crase sim ou não? Não. Não. Muito bem. Muito bem. Aprenderam isso? Sim. Maravilha. Depois a gente volta, continua com as regrinhas de crase, tá bom, galera? Prof, Tchau, a senhora poderia Tchau. mandar. Eu vou mandar. Peraí, deixa eu fechar a gravação aqui. Professora, Pera, eu sei. foto